Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta e esta é a nossa primeira aula sobre o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Nesta aula, falaremos dos capítulos 1 ao 6. Neste primeiro slide, deixo os meus contatos. Se em algum momento você tiver alguma dúvida e precisar falar comigo, sinta-se muito à vontade para enviar mensagem por meio de um desses canais. Vamos começar então falando sobre o capítulo 1. O capítulo 1 tem apenas um artigo, que é o artigo 1º. Então vamos lá. O artigo 1º nos diz que o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa a prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais, promovendo a disseminação da identidade corporativa e de orientações sobre os compromissos de agir sempre de acordo com princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações, e sobre as sanções consequentes do descumprimento desses dispositivos. Então veja que esse artigo 1º, na verdade, ele traz um resumo de tudo que será discutido ao longo do Código. Tá? Trouxe aqui um resumo desse primeiro artigo. Então, veja, o Código de Ética busca, promove e orienta. Busca o quê? Busca prevenir desvios éticos. Busca também alcançar seus objetivos organizacionais. Além disso, o Código de Ética promove o quê? Promove a disseminação da identidade corporativa. Por fim, o Código de Ética orienta sobre a necessidade de agir de acordo com princípios éticos e legais em todas as relações. Trouxe aqui também uma observação importante, veja, destacando também as sanções pelo não cumprimento dessas diretrizes. Então, temos aqui um resumo do artigo 1º. Agora, artigo 2º, já estamos no capítulo 2. Capítulo 2 trata da abrangência do Código. Veja, este Código de Conduta Ética e Integridade é de observância obrigatória. Vamos destacar isso aqui. É de observância obrigatória por todos os membros dos conselhos de administração e fiscal e da diretoria executiva e dos comitês estatutários, assessores especiais contratados, empregados, servidores e empregados cedidos aos Correios e cedidos pelos Correios às controladas, ligadas, subsidiárias, mantidas e patrocinadas, estagiários, prestadores de serviços, agentes delegados e quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e de suas ações, inclusive decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. É preciso ler também os parágrafos 1º ao 4º. Não vamos ler tudo aqui, vamos ler o que é mais importante. Eu vou resumir aquilo que for mais importante ainda. Tá? Mas você, aluno, você, aluna, precisa ler todo o código. Então, você vai ler, além do artigo 2º, também os parágrafos 1º ao 4º. Resumindo todo o artigo 2º, nós temos aqui que o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios é obrigatório para quem? Todos que ocupam cargos nos conselhos de administração e fiscal, diretoria executiva, comitês estatutários, empregados, servidores, estagiários, prestadores de serviços, voluntários e quaisquer pessoas atuando em nome dos Correios. Observação, seja por contrato ou em programas sociais e parcerias. Aqui temos, então, um resuminho do artigo 2º, tá? Para que fique mais fácil o seu entendimento. Capítulo 3. Então, veja, capítulo 1, artigo 1º. Capítulo 2, artigo 2º. Capítulo 3, veja, o capítulo 3 trata do objetivo do Código e da identidade corporativa dos Correios. Veja, artigo 3º. O presente Código é baseado nos princípios constitucionais, explícitos e implícitos, nas leis número 8.429 de 1992, número 12.846 de 2012, número 12.813 de 2013, número 13.709 de 2018, dentre outras que regem a administração pública. E no negócio, missão, visão e valores, então temos aqui, negócio, missão, visão e valores,
que retratam a identidade corporativa da empresa. Visa nortear e fomentar uma conduta ética nos relacionamentos dela com suas partes interessadas, acionista, clientes, sociedade, fornecedores e colaboradores. Temos aqui também nesse artigo 3º um parágrafo único, que nos diz que este Código de Conduta Ética e Integridade é baseado no negócio, na missão, na visão e nos valores que identificam os Correios. E que negócio é esse? Que missão é essa? Que visão é essa? E quais valores são esses? Veja, negócio, oferecer soluções que aproximam pessoas e instituições. Missão, conectar pessoas e negócios através de soluções de comunicação e logística que sejam acessíveis, confiáveis e competitivas. Visão, ser uma plataforma integrada, física e digital de excelência, oferecendo soluções de comunicação e logística. Claro que isso aqui é um resumo do que está no artigo 3º. Então, eu preciso ler o artigo 3º na íntegra. Aqui eu trouxe uma facilitação, tá? Para que você entenda melhor. Então, aqui está o negócio, a missão e a visão. Vamos lá. Os valores. Os valores são adaptabilidade, aprendizagem contínua, integração, integridade, orgulho, orientação ao futuro e respeito às pessoas. Vamos lá. Adaptabilidade, agilidade e flexibilidade para atender às demandas e lidar com riscos. Aprendizagem contínua, inovação e desenvolvimento de novas competências. Integração, colaboração entre áreas, pessoas e processos. Integridade, relacionamentos baseados em ética, transparência e honestidade. Orgulho, servir à sociedade e pertencer aos Correios. Orientação ao futuro, atenção aos fatores que impactam a empresa no curto, médio e longo prazos. Respeito às pessoas, valorização de competências e promoção de um ambiente justo e saudável. Tá? Só esses? Sim. Então, esses são os valores. Falamos aqui, então, do negócio, da missão, da visão e dos valores. Tá? Isso aqui é importante. Vamos para o capítulo 4. Os capítulos são bem pequenininhos, né? São bem curtinhos. Então, não é difícil ler tudo. Depois, ler também o resumo, assistir às aulas. Tudo isso vai facilitar o seu entendimento. Capítulo 4, dos princípios éticos fundamentais. Artigo 4º. Os Correios adotarão os seguintes princípios éticos, sem exclusão de quaisquer outros que estejam implicitamente inseridos neste Código. Então, quais são esses princípios éticos? Veja, dignidade humana e respeito às pessoas, bem em consonância, né, com a Constituição Federal. Dignidade humana e respeito às pessoas, valorização da vida, respeito às diferenças e promoção da igualdade e justiça. Impessoalidade. Interesse público prevalece sobre o particular, com decisões imparciais e objetivas. Integridade. Veja a integridade novamente. Honestidade, coerência entre discurso e prática e repúdio à fraude e corrupção. Alguns elementos vão perpassar todo o código. Então, vai aparecer muito essa questão da honestidade, da transparência. Isso vai aparecer muitas vezes ao longo do código também. É preciso prestar muita atenção a tudo que se repete. Todas essas palavrinhas que se repetem, elas têm assim grandes chances de serem cobradas na sua prova. Conceitos, né? Todos os conceitos e palavras que se repetem têm chances de aparecerem na sua prova. Legalidade, respeito às leis e normas internas. O princípio da legalidade também vai aparecer bastante. Profissionalismo, desempenho responsável, com comprometimento e busca pela excelência. Sustentabilidade, ação equilibrada que respeita o ambiente, economia e sociedade. Transparência, clareza e acessibilidade nas decisões, respeitando o direito à confidencialidade. Bom, então, aqui finalizamos o capítulo 4, tratamos dos princípios éticos fundamentais. Princípios são sempre muito importantes, tá? Tem bastante atenção a isso aqui, que princípios costumam cair muito em prova. Capítulo 5, dos compromissos dos Correios em relação aos empregados. Então, quais são os compromissos dos Correios
com os seus empregados. Veja, artigo 5º. Na relação com seus empregados, os Correios se comprometem a, vamos lá, promover, divulgar, estimular, manter, proteger, esses são os verbos, vamos lá. Promover um ambiente de trabalho saudável e seguro. Divulgar informações de forma completa, objetiva e igualitária, além do exigido por lei. Estimular o cumprimento integral do Código de Conduta entre todos os empregados, todos, tá? Manter canais formais de comunicação para acolher demandas e denúncias éticas. Proteger a privacidade e confidencialidade das informações pessoais dos empregados, exceto em casos previstos por lei. Respeitando o quê? O princípio da legalidade, né? A exceção aqui. Exceto em casos previstos em lei. Então, o princípio da legalidade presente novamente. Além disso, promover, respeitar, promover o quê? Igualdade de oportunidades, com ascensão baseada no mérito. Ações contra assédio moral ou sexual. Respeitar a liberdade de associação sindical e manter diálogo com entidades representativas. Além disso, respeitar também a diversidade e combater qualquer forma de discriminação e preconceito, também em consonância com a nossa Constituição Federal. Tá? Então, tratamos aqui dos compromissos dos Correios em relação aos seus empregados. São esses os compromissos. Capítulo 6 trata dos compromissos dos empregados em relação aos Correios. E aí, quais são os compromissos dos empregados em relação aos Correios? Artigo 6º. Na relação com os Correios, o empregado se compromete a... Vamos lá. São os verbos: não usar, manter, utilizar, apresentar-se, reportar, respeitar, proteger e zelar. Vamos lá. Não usar. Não usar o quê? Não usar informações privilegiadas para benefício próprio ou de terceiros, nem estabelecer relações comerciais com concorrentes ou parceiras dos Correios. Manter sigilo, proteger dados pessoais e informações privilegiadas. Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos. Apresentar-se de maneira adequada e cumprir o código de conduta. Reportar incidentes que violem a privacidade ou a integridade da empresa. Respeitar a hierarquia, mas denunciar atos irregulares. Proteger os bens da empresa e evitar conflitos de interesse. Zelar pela imagem da empresa e manter comportamento ético. Então, vamos lá. Então, esses aqui são os compromissos dos empregados em relação aos Correios. Tá? Temos aqui 8 itens que precisamos gravar isso aqui. Tá? Então, ler, reler. Vamos fazer, na nossa última aula, vamos fazer alguns exercícios sobre alguns pontos, não todos, claro, mas vamos fazer exercício sobre alguns pontos que eu acho que são mais importantes, tá? Bom, na próxima aula, trataremos dos capítulos 7 e 13 e finalizaremos o estudo teórico. Depois partiremos para a elaboração de exercícios, tá bom? Até lá, então. Tchau, tchau.